Já entrei. Eu acho que o nosso é no dele. Uhum. Marcos? Oi? Não tem jeito mesmo, hein? Relaxa, fica tranquilo. Tá. Mas, ó, eu Vai tenho assim mesmo. uma explicação para isso, uma explicação energética. Diga. Não, eu não tenho dúvida disso. Fica tranquilo. Já passei por isso várias vezes também. Certo. Bom, pessoal, conforme combinado, né, e prometido para vocês, estou aqui hoje com o professor Paulo e por problemas de conexão, né, problemas técnicos aí, vamos fazer a live assim mesmo com a figura oculta dele, né, ou pelo menos com a voz dele. Mas já é para mim já é uma grande satisfação, né, poder ter ele aqui mesmo dessa forma. Paulo, obrigado pela tua disponibilidade, né, em aceitar o convite também. Agradeço a todos que estão chegando, os que ainda vão chegar por aí. E eu espero que você esteja aproveitando aí o feriado forçado, né, de São Paulo. Ah, com certeza. Esses dias eu estava vendo daquelas figurinhas engraçadas que mandam pra gente pelo WhatsApp, né? Aí Uhum. estava escrito assim, o cara falando assim, ele escreveu assim, Deus, quando eu estava falando que eu queria que emendasse o feriado do Carnaval com o de Natal, eu estava brincando. Então Não, mas é é mais ou menos verdade. isso que está acontecendo. Mas é assim mesmo, viu, Marcos? Ó, eu também agradeço aí pela oportunidade de estar podendo estar apresentando aí o meu trabalho, de estar podendo falar um pouco sobre os orgonites também, né? Infelizmente, mais uma live que eu não consigo aparecer. Tem, acho que 3 semanas, mais ou menos, que eu fiz uma outra live também com a Marina, lá de São Carlos. E o que acontece? Foi a mesma coisa. Eu tentei de todo jeito, não tinha como aparecer. E aí, no fim, eu fui verificar até radiestesicamente, e é porque não era para aparecer. Eu não tava, é como se eu não tivesse autorizado energeticamente a estar aparecendo. E hoje é engraçado, hoje deu para ter a prova real disso, porque, você vê, a gente fez o teste mais cedo, pô, não faz nem tanto tempo que a gente fez o teste, né? Apareceram os dois aqui, normal, e dessa vez realmente não, você vê, não aparece, né? Mas é uma questão talvez de blindagem energética, pode ser por isso também, né? Não, a gente entende. Espero que não sobe nada para mim, então. Ah? Não, mas o bicho pega pro meu lado, pode ficar tranquilo. Se eu não tô aparecendo é porque o bicho vai pegar no meu lado, viu? Ah, beleza, que bom, fico feliz. Bom, Paulo, então nosso tema de hoje é sobre os orgonites, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história, né? Quem é o Paulo? Que a gente conhece tanto o seu trabalho, né, em relação à fabricação e confecção dessas maravilhas que você faz constantemente. Uhum. Mas fala um pouquinho sobre você, a sua história. Sim. Bom, então a minha história começou lá atrás. Eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro e sempre teve assim, eu sempre tive uma curiosidade nessa área energética. Eu sempre fui muito curioso, vamos dizer assim, né? E alguns anos atrás eu acabei meio que entrando nesse meio. Eu saí de banco, montei um negócio, quebrei, aí eu acabei redirecionando meus negócios e fui e montei uma produtora. E nessa produtora, na época, eu comecei a produzir programa de numerologia cabalística. Eu produzia para o professor Carlos Rosa, né, que já falecido. Eu fazia vídeos para a Abrad. Tanto que, assim, onde eu comecei a entrar realmente nesse mundo foi quando eu comecei a gravar os congressos da Abrad. Então, eu era produtora oficial da Abrad. E aí foi lá na Abrad que eu conheci o Quantec, que é aquele aparelho de tratamento quântico, e eu conheci os orgonites, né? E quando eu conheci os orgonites foi assim, eu acho que assim é amor à primeira vista, né? Porque foi uma coisa que bateu tão forte
que alguns meses depois, os orgonites já estavam se tornando assim, uma parte importante na minha renda. Eu comecei a migrar toda a minha atividade da produtora, da área de tratamentos quânticos, que era o Quantec, que eu já tinha na época, para os orgonites. E tanto que hoje eles são o meu carro-chefe, eu faço tenho outras atividades também, mas os orgonites respondem por praticamente 90%, 95% da minha atividade. São 20, já caminhando aí para as 25 toneladas de orgonites produzidos, aí nesses praticamente 10 anos aí de tempo. E assim, e uma coisa que para mim eu sou muito grato, pela chance que eu tive com a ABRAD, né, que é a Associação Brasileira de Radiestesistas. Tanto Sim. que eu estive aí na comemoração deixa eu lembrar agora, são 20 anos, acho que são 20 anos de ABRAD, eu estava na comemoração aí acho que é 10 ou 20 anos, e hoje eu faço parte, inclusive, do quadro da ABRAD, né, eu tô lá como secretário-geral, que é a forma que eu tenho também de estar colaborando, porque eu sou muito grato, realmente. Eu conheci os orgonites, conheci o Quantec, eu conheci pessoas fantásticas através dos congressos da ABRAD, e dentro desses conhecimentos que eu fui adquirindo no decorrer do tempo, eu fui direcionando tudo isso para os orgonites. Então, eu considero os orgonites como assim, uma massinha de modelar, onde eu consigo colocar tudo que eu tenho de conhecimento neles. Então entra desde numerologia cabalística, que eu acabei me tornando numerólogo cabalista, a parte de estudos de radiestesia, a parte de cromoterapia, a parte de Grabovoi, inclusive, as frequências de Grabovoi, preces, mantras, orações, música clássica, tudo quanto eu fui conhecendo no decorrer dos anos, eu fui direcionando esse conhecimento para produzir orgonites cada vez melhores, mais potentes e mais vamos dizer assim, mais bem produzidos, vamos colocar dessa forma, né? Bacana. Quando a gente fala assim, confecção de orgonite, né, a gente, depois eu queria que você falasse também, se puder, um pouquinho sobre a energia orgânica, né, em relação a essa origem que eles têm. Mas assim, no teu processo de fabricação, não quero que você fale assim como é que você faz, né? Sim. Mas assim, tem todo um preparo, né? Um trabalho, uma canalização para que você possa confeccionar determinados tipos de peça, né? Como você chama de famílias, né? Isso. E como é que é essa sua montagem desse processo? Uhum. Então, na verdade, assim, tudo começa com, realmente, tem toda uma preparação, aonde, primeiro eu direciono aquilo que eu vou produzir. Então, só para você ter uma ideia, eu tenho um richô de cristais lá no local onde eu faço a minha produção, é um local que só eu entro, e em dia de produção não entra mais ninguém, justamente para evitar uma contaminação energética ou qualquer coisa diferente. Eu tenho toda uma preparação pessoal mesmo, né, onde eu procuro estar bem. Eu tenho que estar muito bem no dia que eu vou moldar o orgonite, porque eu tenho que estar com a energia boa para produzir algo bom. E uma coisa que é muito interessante nesses anos todos é que eu adquiri talvez um compromisso tão grande em fazer algo que seja realmente bom, que se eu não estiver bem, eu não consigo moldar a orgonite. Já aconteceu isso lá atrás, no tempo que eu ainda não estava compreendendo muito bem esse processo, de a resina toda engomar, o silicone que eu faço, o seu orgonite flexível, ele engomar, então assim, ser algo de você não conseguir fazer a peça, de você perder o material, e assim, e sem ter, não é porque eu demorei muito, não, é porque realmente, energeticamente, não era um dia para fazer aquela produção. E aí, o que eu faço? Eu preparo toda uma ambiência, né? Que nem você falou, tem a questão, por exemplo, das famílias. Eu tinha até separado aqui as peças para mostrar para vocês. Eu peguei 3 famílias diferentes. Eu peguei uma família vermelha, que é uma família densificada, porque assim, existem peças que não são peças que eu vendo. Tem algumas peças que saem tão fortes que elas ficam no acervo do Instituto como uma linha de defesa do próprio Instituto ou para trabalhos especiais, onde eventualmente eu empresto essas peças quando a pessoa está precisando muito. Eu tinha, por exemplo, uma outra que era justamente para explicar sobre a conexão dos orgonites com as egrégoras,
Eu tinha uma aqui que era com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. É uma pirâmide com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, uma pirâmide bem bonita, e essa também é pessoal, né? Ela fica aqui na minha casa. Aonde você consegue conectar a energia orgânica, e aí daqui a pouco eu já vou falar sobre isso, com uma determinada egrégora. Então, por exemplo, os meus orgonites, eu criei, desde as primeiras peças que eu montei, eu criei uma egrégora própria, se chama Orgonites do Instituto Horus. Essa egrégora, ela é composta pelo quê? Por todas as peças que eu já produzi, porque eu considero o orgonite como um elemento vivo e consciente. Tanto que tem pessoas que têm experiências muito interessantes com as peças, de conversarem com as peças, de perceberem, terem a percepção que a peça é um ser vivo e participante, inclusive, da vida da pessoa. Então, cada peça que eu crio faz parte dessa egrégora. Essa egrégora hoje é composta por essas praticamente 25 toneladas de orgonites produzidos, que se resume em alguns milhares, se não já chegando até ao milhão de peças, né? Porque é muita coisa. 25 toneladas realmente, dá para fazer algum orgonite, né? Dá para fazer um estrago. E aí, dá para mudar bem a vibração de um bocado de espaço do planeta, né? Não, isso dá, isso realmente dá, porque se a gente pegar, é muita coisa, né? É muita energia, porque eu tenho peças que vão desde os blocos, né? Os blocos que trabalham 400 metros, até as pirâmides de 120 metros, e quando falo de pirâmide, são, assim, milhares de pirâmides produzidas aí nesses anos todos, porque sai muita pirâmide. Então, eu posso dizer aí que realmente deu para mudar alguma coisa. Eu acredito que deu para ajudar aí a melhorar um pouquinho a energia do planeta, né? Sim. E como você fala, né? Você tem os orgonites para uso pessoal, né? No caso da pessoa em si, né? Para o campo etéreo, né? Energético da própria pessoa. E aí tem outros tamanhos também, né? Vai de acordo com a área, né? A ser transmutada, né? Energeticamente. Isso, ele entra dentro da necessidade da pessoa. Então você tem, por exemplo, os pingentes ou as pastilhas que trabalham o entorno do corpo, é exatamente o entorno do corpo. O que ela faz? Ela pega o corpo áurico, né, pega a aura, e ela blinda essa aura, ela reforça e blinda todo esse campo energético. Então é como se criasse um escudo de força em volta da pessoa. Inclusive, é muito interessante as reações, como também foram evoluindo as reações das próprias peças, né? Antigamente, se a pessoa usasse um pingente ou uma pastilha dessas de corpo, o que acontecia? Quando ela sofria uma carga muito forte em cima dela, um ataque energético muito forte, essa peça, quando não dava tempo de transmutar essa energia, ela se quebrava. Normalmente, ela quebrava, eu falava às pessoas, se quebrar no meio, pega um super bonder, você emenda, tudo bem. Agora, se quebrar em 3 partes, aí você põe num vasinho de planta, coloca ela para cuidar da natureza, né? E o que tem acontecido, e são alguns relatos que eu tenho recebido já há algum tempo, as peças, elas, na grande maioria, não estão mais quebrando. O que elas fazem? Elas amolecem ou começam a afinar. Esse é um fenômeno que tem acontecido para os casos em que, normalmente, em condições normais, a pessoa teria a sua peça quebrada. Então você vê que a peça ela não se quebra mais. O que ela faz? Ela simplesmente começa a amolecer. Você vê que começa a mudar também a energia. E a própria potência das peças, né? As pirâmides, que são exatamente do mesmo tamanho desde que eu comecei a produzir, no começo elas tratavam 80 metros quadrados. Hoje elas estão tratando 120 metros. Então, a que se atribui essa energia toda? A própria pureza da produção, que elas vão ficando cada vez mais puras, como também tem a questão da egrégora, porque uma coisa é você ter uma egrégora que começou lá atrás, que você tinha algumas dezenas de peças. Outra é uma egrégora hoje, 10 anos depois, que você tem essas milhares e milhares de peças produzidas, né? Bacana. Muitíssimo interessante. E tem uma, assim, porque aí as pessoas também pensam, aliás, acham que é só para o uso pessoal, né? Mas uma das grandes utilizações, né, dos orgonites é fazer a transmutação dos ambientes também, né? Então,
casas, né, empresas, escolas, então qualquer local de uso individual ou coletivo também, né? Você faz a proteção e a transmutação de uma energia densa, pesada, para uma energia sutil e etérea, né? Que vai ser de harmonização do local em que há habitação, né? Onde as pessoas circulam. Sim, não, com certeza. Olha, eu vou contar um caso bem curioso que eu já tive, que foi o seguinte: eu recebi uma vez um contato de uma pessoa, era de uma cidade do interior de Minas, do sul de Minas, e o que que aconteceu? A pessoa me relatou que a prefeitura da cidade resolveu montar uma rodoviária em cima de um antigo cemitério da cidade, né? Eu não sei se isso aí vai te lembrar algum filme aí de algum tempo atrás, mas assim, aí Recente. montaram a rodoviária em cima do antigo cemitério da cidade, e aí depois resolveram que tinha um espaço muito bom em cima da rodoviária, resolveram colocar a área administrativa da prefeitura em cima dessa rodoviária. E aí a menina falava que assim tinha muito problema de luz que piscava, não venciam de tanta lâmpada que tinham que trocar, porque queimava direto, né? E aí a gente sabe que esses fenômenos estão sempre associados com a questão elétrica mesmo. E aí ela resolveu me contatar o dia que foi a gota d'água, né? Que ela estava sentada na mesa dela, aí tinha aquelas divisórias nas salas que tinha e aqueles portõezinhos baixinhos, né? Aquelas porteirinhas baixinhas, não sei qual seria o nome. E ela disse que ela estava sentada lá, já era de noite. Aí disse que ela começou a escutar um barulho, ela olhou para frente, a portinha tinha um trinquinho. O trinquinho abriu, a porta se abriu, a porta fechou de novo, o trinquinho se fechou. Aí a bolsa dela que estava em cima da mesa, o zíper, ele se abriu. E aí depois fechou o zíper. Aí disse que a porta, daqui a pouco, saiu o trinquinho, abriu a porta, fechou a porta, fechou o trinquinho. Ela disse que ela não conseguia nem levantar da cadeira, né? Foi um negócio assim de. Imagina a situação. Não, pra você ter uma ideia, ela me contando, eu imaginando a situação, ficando tudo arrepiado, né? Só de escutar a história. Aí ela A gente falou. deveria ter feito essa live de dia, né? É. Aí eu sei Daria que foi. menos. Não, mas foi muito engraçado que ela, assim, e ela descreveu isso daí, aí eu expliquei para ela que, aí ela contou inclusive a história do imóvel, eu falei, lógico, tem bastante coisa aí e tal, né? E aí ela pegou e comprou umas peças ambientais, ela colocou, ela preferiu colocar estrelas grandes ao invés de colocar pirâmide, né? Porque era ambiente de trabalho, queria alguma coisa um pouco mais discreta. E aí ela colocou lá, eu falei, ó, eu recomendo uma dourada e uma vermelha, uma amarela e uma vermelha. E ela pegou e colocou. E assim, ela disse que nem lâmpada mais queimou, não piscava mais nada. Limpou realmente, ela sentia que estava limpo lá. E ela tinha uma certa sensitividade, e ela sentia sempre que tinha alguma coisa, vivia sempre arrepiada, sentindo os calafrios, aquelas coisas. Mas foi, mas foi bem interessante esse caso, né? Resolveu, né? E resolveu. O mais importante é que resolveu. Porque o que acontece? As peças de orgonite que eu preparo, que eu crio no Instituto, elas têm muito. Elas são preparadas de uma forma para poder trabalhar todos os campos. Então, ela entra no físico, ela entra no mental, ela entra no energético e também entra no espiritual. Então você tem situações aí que estão todas relacionadas. Às vezes o pessoal fala assim, mas não tem nada a ver, ou então se a peça, porque. Eu vou te dar exemplo, eu tenho famílias de peças em que às vezes a gente intui o tipo de energia que vem nessa peça. Então, por exemplo, as minhas peças vermelhas, eu trabalho a energia do quinto senhor planetário. Quem que é quinto senhor planetário? Quinto senhor planetário é um aspecto evolutivo do Lúcifer. Então, ele é uma peça realmente de defesa pesada. Ela é para aguentar aqueles trancos dos pesados mesmo. Tem famílias que são as famílias densificadas. Então, essas, por exemplo, que eu comentei lá atrás, que não são normalmente comercializadas, essas peças, para que elas têm uma energia densificada. Então, imagina que você tem uma essência que ela é, como é que dinamizada, ou melhor assim, aquele homeopatia, usando os termos da homeopatia, quando ela é bem diluída.
essas peças que são potencializadas, elas são menos diluídas, então elas têm uma energia praticamente física mesmo, né? Uma coisa de você de ter. Teve família que eu peguei que a pessoa chegava lá, colocava o dedo na pirâmide e sentia choque, começava a sentir choque. Então são peças mais fortes. E aí, o que acontece? Você tem certas linhas de defesa. A vermelha tem essa função. Eu tenho peça verde. Eu tive até uma situação também interessante esses dias, que, olha só que curioso, né? É uma peça que tá indo para os Estados Unidos, e aí me veio que eu tinha que mandar uma pastilha verde de presente para a pessoa. E veio uma coisa assim muito forte na hora. Aí eu fui pegar umas pastilhas verdes, quando eu peguei uma na mão, me veio uma coisa assim do tipo, poxa, essa pastilha tem energia de São Patrício. Olha que interessante. Não tem nada, não tem imagem, não tem nada. Mas veio uma coisa muito forte, veio São Patrício na hora. E aí eu mandei para a pessoa, e aí depois eu mandei uma mensagem falando, olha, eu mandei umas peças, tô mandando para o seu marido, não é nem para você, tô mandando para você, seu filho e para o seu marido. Mas a do seu marido especificamente, ela tem a energia de São Patrício. Eu não fiz essas peças com essa intenção, com essa conexão, mas quando eu peguei é como se tivesse a energia ali. E ela virou para mim e falou que o marido dela, ele é filho de irlandeses. Olha que coisa... Tanto que o sobrenome dele é Patrick. Ah, tá aí. E foi uma coisa muito forte. Então, as peças, elas têm certas características, elas têm certas personalidades e têm energias. Então, você pega a verde, é São Rafael. Se for, por exemplo, na linha afro, é Oxóssi. Você pega uma pirâmide amarela, por exemplo, ela é São Miguel Arcanjo, como ela pode também, dependendo da pessoa, ela pode pegar a energia, por exemplo, de Oxum, como eu tenho as peças transparentes. As peças transparentes são para alta frequência e são peças que têm a energia, por exemplo, de Oxalá. São uma frequência bem alta mesmo, são realmente muito elevadas e são para isso. E do mesmo modo que a azul é Virgem Maria, ou então pode ser também Iemanjá. Então tem várias linhas diferentes, como violeta, é Saint Germain e Kuan Yin. Então você vê que elas têm certas personalidades. Ó, a Patrícia aqui embaixo está perguntando como sei qual usar, como ser ideal para a energia de casa, o local, o trabalho. E teve alguém que perguntou sobre trânsito, né? Por sobre exemplo, o trânsito, isso. André perguntou sobre o trânsito. Isso, para trânsito, o que eu normalmente recomendo? Uma das pecinhas de 15 metros quadrados, vermelha. Por que o vermelho? Ô, Aline, Aline. Obrigado, viu, Aline? Obrigado por ser fã dos orgonites. No caso Obrigado. Então, no caso da peça de 15 metros, por que vermelho? Primeiro que vermelho protege contra energias muito densas, e quando a gente está no trânsito, a gente está exposto. E o vermelho, ele não deixa dar sono, ele deixa mais ativo. Então, isso daí também acaba sendo muito importante, né? Eu tenho muitos clientes, às vezes compro que é Uber ou é taxista, e para esses é sempre peça vermelha. E aí a pessoa fala assim, mas eu preciso também de dinheiro. Então pega uma amarela. Mas o ideal para trânsito é o vermelho, que é o para proteção mais forte. Porque o que eu considero? Se eu estou na rua, eu preciso de uma proteção mais forte. Ainda mais se eu estou pegando estranhos, eu estou colocando estranhos dentro do meu carro. O próprio trânsito, que é um caos também, né? Então, tudo isso daí. Justamente. E respondido aí, Patrícia, ela está falando como... Ah, tá. Aí você relaciona também com você falou que tem a questão da cromoterapia também, né? Que a gente pode associar Isso. Com o estudo da cromoterapia, né? Eu uso a cromoterapia como um direcionador da ação da peça. Porque o que acontece? Eu tenho que ter parâmetros para poder tá pegando a necessidade de cada pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem insônia, o que eu vou recomendar para essa pessoa? Eu vou recomendar o azul, porque o azul tranquiliza, ele trabalha a ansiedade. Tanto que uma dúvida que é muito comum, né? Às vezes, principalmente as meninas me procuram por conta de relacionamento. Aí elas falam assim, eu queria uma peça para ajudar em relacionamento, eu queria uma peça para arrumar namorado, arrumar marido, e assim vai, né?
E aí eu viro e falo assim, ó, você precisa de uma peça azul. E a pessoa vira e fala assim, como assim azul? Não é vermelha? Porque vermelho que é paixão, que não sei. Então, vermelho se você já tiver alguém. Se você não tiver alguém, você precisa de um azul. Para quê? Para baixar a ansiedade, baixar essa bola, para não ir com muita sede ao pote. Porque senão também não adianta, né? Eu já tive situação de pessoa que olhava e falava assim, sei lá, saindo um mês com a pessoa, já tava começando a falar de casamento. Aí o cara sai correndo, aí o cara foge mesmo. Então é complicado. Tem um monte de gente pedindo azul agora, pô. É. Eu tô vendo aqui agora. Agora já sabe, né, a cor correta, né? Então não pode falar que não sabia mais. Porque ó, eu vou falar, para dinheiro é amarela, para tranquilidade e ansiedade tem que ser azul. Para quem quer engravidar, por exemplo, aí tem aquele problema, mas a coisa tá meio devagar em casa, esse tipo de coisa, é a peça vermelha, porque o vermelho, ele mexe com o movimento, mas ele é chakra básico, ele mexe com a libido também. Tanto que eu fiz uma família específica para reprodução. É uma família onde eu usei a pedra de Shiva, né, a Shiva Lingam, e onde ela foi feita justamente com a intenção para reprodução, para fertilidade, né? E aí você vê. E qual a cor? É um vermelho bem vermelho sangue mesmo, né? Sim. É o que, como você falou antes, né? E eu recomendo também sempre, quando às vezes a pessoa vem com algumas questões relacionadas ao casal, né? Querer engravidar, né? Melhorar a questão da fertilidade na mulher, ou no homem também. Então a gente sempre procura tratar nesse sentido, né? Mas o primeiro aconselhamento que eu dou é que, na grande maioria das vezes, o que falta para o casal é tempo. Eles falam assim, tempo? Eu falei, tempo para poder, né, ter as tentativas, né, adequadas para você poder, né, chegar à concepção, porque às vezes o que falta é justamente isso, né? Sim. Que tem tanta essa rotina tão, né, desenfreada nos dias de hoje, acaba distanciando o casal. E aí, milagre não tem como fazer, né? Tem que ser o básico primeiro, para depois a gente poder investigar as coisas mais complexas. Sim, não, tem que ser. Porque assim, tem gente que chega, Marcos, já querendo. Aliás, a pessoa chega, ela quer que você dê o aconselhamento para ela, só que ao mesmo tempo ela já chega com o conceito pronto. Como já tive situação em que a pessoa chegava lá e falava assim: eu quero uma peça vermelha para amor, para namoro, para isso, para aquilo. Só que o que acontece? Aí quando eu virar para ela e falava: não, peraí, você precisa de uma peça azul. A pessoa não entendia. Agora ela fala, peraí, mas como assim? Azul. Assim, sabe, mas peraí, você já sabe o que quer, então, você não precisa do meu conselho, não precisa perguntar, você leva a vermelha mesmo. Então, às vezes não precisa da opinião muito. do especialista. Aí a pessoa já tem um conceito pronto, né? Então isso é muito engraçado também. O seu Mauri aqui, amigo Mauri, forte abraço para você. Está perguntando para o controle de problemas de saúde, tanto em casa, né, ou no ambiente de trabalho. Qual seria o cor, né, o orgonite que você tem mais indicado para as questões de saúde, né? Olha, para melhorar a saúde física. Para a saúde é o verde. Inclusive, falando em saúde, uma coisa que agora nesses tempos aí que o pessoal está muito em casa, o pessoal está pesquisando muito, está assistindo muito vídeo sobre o 5G, né? E, nossa, o pessoal tá direto aí, mas e agora, como é que faz? Tem que fazer um orgonite específico para isso? Eu falo, não. O orgonite, ele trabalha a transmutação da radiação eletromagnética. Então, o que você faz? Você coloca a peça normal. A diferença é assim, se você está preocupado com o 5G porque é muito mais forte a onda, coloque uma peça mais forte. É a única recomendação que eu dou, né? E a cor que eu normalmente recomendo quando se trata de radiação é o verde. Por quê? O verde é saúde. Ou, para alguns casos, até o azul. Porque o azul, como eu trabalho com o azul mais escuro, ele é mais para o índigo, ele também trabalha a saúde. Então acaba sendo também interessante, né? Sim. Então a transmutação energética ela vai se dar com orgonite em qualquer tipo de radiofrequência, né? Qualquer tipo de radiação. Porque tem muitas pessoas que gostam de ter aparelho de televisão no quarto, né? Que é muito comum. O celular dorme do lado da pessoa. Então a pessoa
se não quiser se desfazer desses maus hábitos, né, pelo menos sabe agora como corrigi-los, né? Sim. Ah, inclusive, TV no quarto. Além da questão da radiação, tem outra coisa, André, é isso mesmo, é o amarelo para concentração, isso para estudo e concentração. Além da questão também da radiação da própria tela, existe a mensagem que vem com a TV. Então, outro exemplo, a pessoa assiste aqueles programas tipo da Atena, esses programas de muita violência, gosta de um filme de Que a terror. televisão escorre sangue, né? Nossa, a televisão fica escorrendo sangue na hora do jornal. Tem uns negócios que são terríveis. E aí o que acontece? Isso daí vai registrando, vai ficando também no ambiente. Então, quando você tem uma peça de orgonite para proteger o seu quarto, o que ele vai fazer? Vai proteger da radiação, e aí eu vou falar um detalhe sobre a radiação daqui a pouquinho, e ainda vai proteger também daquela carga que está vindo através da televisão. Porque parece que não, mas aqui não é um portal que vai te trazendo muita coisa ruim também, né? E aí eu posso dar um exemplo pessoal, uma situação que eu vivi também aqui na minha casa. O meu filho era pequeno, a gente tinha babá eletrônica no quarto, e aí um dia a gente estava assistindo aqui, estava passando na televisão aquele filme Experiência Paranormal, que é um filme, é um terrorzinho daqueles, vamos dizer assim, ele é perturbador, né? Vamos colocar dessa forma. E naquela noite em que a gente assistiu aquilo, durante a noite teve um momento que eu ouvi uma voz saindo da babá eletrônica. E assim, foi uma coisa que eu falei, não é possível, não foi só. Mas a minha esposa, ela estava meio sonada, estava meio acordada também, ela também ouviu a voz, tanto que a gente pegou, levantou, foi no quarto dele para ver se tá tudo bem. Então por aí você vê que, assim, só de assistir isso daí já veio alguma coisa também, né? Ou ativou alguma coisa ou atraiu alguma coisa. Então, essa questão de ligação de portais que você fala, né? Porque a gente não vê, mas eles estão aí o tempo todo. Então é uma infinidade de coisas que a gente pode, né? Ou às vezes faz como hábito no dia a dia, e você está fazendo comunicação com outros locais, outras dimensões o tempo todo, né? Então sim, essa questão de abertura de portais, né? Seja pela televisão. Então é o que eu falo, às vezes a pessoa tem o péssimo hábito de fazer suas refeições, como você falou, com a televisão ligada e na hora do Datena ou, né, na hora do jornal, porque a manipulação está ali o tempo todo. Então, tudo é alimento, né? Todas essas vibrações que estão ao nosso entorno são alimentos para a gente. A gente precisa filtrar muito bem aquilo que a gente quer e que vai entrar pelo visual, pelo auditivo, de alguma forma você vai perceber. Então, quanto mais a gente puder sutilizar, filtrar, purificar essas vibrações que estão ao nosso redor, mais protegidos estaremos, né? Sim, tanto que uma coisa que eu concluo, que assim, eu sou um garimpeiro, tá? Eu gosto de garimpar filmes aí, às vezes tem filme, tem uns trash, que às vezes você acha algumas mensagens, algumas coisas que são interessantes. E se você parar para pensar, por exemplo, o filme Poltergeist, o Fenômeno, o antigo, né, aquele primeiro lá dos anos 80. Tem um outro filme que se chama também, acho que o Vozes do Além, com o Michael Keaton. É um filme também antigão, lá de trás. Eles mostram o quê? A comunicação através de televisor, através de equipamento elétrico, equipamento eletrônico, né? Porque a eletricidade é um campo, né? É um campo de energia que entra a vida. E aí é uma coisa que eu costumo falar. Eu falo, olha, a Mary Shelley, que foi quem escreveu lá o Frankenstein, cara, essa mulher era uma visionária. Ela, antes de 1900, acho que era 1800 e alguma coisa, quando ela escreveu esse livro, essa mulher ela já falava sobre os circuitos elétricos, a eletricidade circulando pelo corpo. E hoje você vê, fazendo um paralelo disso, você vê que o filme Matrix, ele mostra exatamente isso, que o corpo humano é uma bateria, que o nosso cérebro gera energia, eletricidade. Então, eletricidade é uma coisa que entra desde o campo espiritual, energético, mental, também influencia tudo, né? E aí, uma coisa curiosa que eu ia falar sobre a questão da radiação, o orgonite, ele não anula a radiação. Tem muita gente que fala assim, eu vou transmutar a radiação, eu vou
Proteger da radiação, sim, é um termo correto, porque ele cria um campo positivo que compensa a radiação. Porque se fosse assim, ele pegar e falar, olha, o orgonite ele transmuta a radiação, celular não funcionaria onde tem orgonite. Então, Verdade. por aí você vê. Se fosse assim, então lá no Instituto, por exemplo, poxa, lá eu tenho 3 toneladas de orgonite, esse é o meu estoque hoje lá. Não teria celular, não teria computador, não teria nada que funcionasse lá, não teria comunicação. E, no entanto, o celular ele funciona super bem, o sinal é muito bom. Então, assim, pelo contrário, ele purifica ainda, ele faz com que o sinal seja ainda melhor, né? E aí você vê que tem muito conceito errado que é divulgado pela internet também a respeito dos orgonites. E esse da radiação é um deles. É. Justamente a questão da superficialidade, né? A pessoa não conhece a fundo, mas acaba divulgando as informações que ela ouviu falar, né? Por isso que eu falo, a gente tem que buscar aquilo que é de melhor, né? Por isso que você está aí falando sobre o orgonite no dia de hoje. Obrigado. Obrigado. E não está aparecendo, né? Justamente. Eu não estou aparecendo, de novo, né? Inclusive, e aí, inclusive, você falou essa questão, o meu conhecimento hoje de orgonite, o que acontece com ele? Ele vem de uma experiência, ele vem de uma experimentação prática. Então, se hoje eu dou certos aconselhamentos, eu dou certas definições a respeito das peças, é por questão prática, é coisas que eu já vivenciei, seja pessoalmente ou com pessoas que usaram minhas peças. E eu admito que eu mesmo, antigamente, logo no começo, eu acreditava que todo orgonite era positivo. Eu acreditava o seguinte, se eu fiz orgonite, o orgonite vai ser positivo. Se a pessoa ali fez orgonite, vai ser positivo. E com o tempo, eu tive situações, experiências, onde eu descobri que se uma pessoa for desequilibrada, ela também vai fazer um orgonite desequilibrado. Um orgonite que vai atrapalhar ao invés de ajudar a pessoa, né? Rapaz, você tocou nesse assunto agora, eu vou contar uma experiência pessoal. E mais um motivo por que eu gosto tanto da sua índole, né, e fabricação. Uhum. Porque eu ganhei uma primeira pastilha que eu ganhei de uma paciente aqui, e aí tem alguns anos já. E aí ela falou, né, me explicou a história do orgonite e tal, como é que funcionava. E aí, volta e meia, quando eu estava preparando aula, né, alguma coisa assim, eu me estendia um pouco mais no computador, então sempre me dava um incômodo, né, uma perturbação visual. Então, quando eu parava de mexer no computador, para que não tivesse isso, eu chegava, deitava e colocava o orgonite, né, nessa região aqui e resolvia, sempre resolve, até hoje, né? Uhum. E aí, uma vez eu fui em São Paulo, acompanhando um amigo, e ele falou assim, vem comigo aqui que eu vou buscar umas peças que eu encomendei de orgonite com uma pessoa aqui. E aí nós fomos na casa da pessoa, e aí ele pegou as peças dele, e aí como a gente tinha ido junto com ele, ela deu um pequenininho, né, de brinde. Mas sabe quando você chega num local que já não... A gente sente uma vibração diferente? Sim. E aí, quando eu cheguei em casa, e foi acontecer a mesma situação, né, preparei a aula até tarde, não sei o quê. Eu coloquei o orgonite dela, né, para testar, falei, deve ser a mesma coisa, né? Coloquei, e quando eu fechei o olho, só veio na minha mente coisa que não prestava. As imagens mais horrendas que você imagina apareceu. Eu falei, que? Na primeira viagem primeira saída de carro que eu tive, peguei o orgonite dela e joguei pela janela, né, na Raposo Tavares. Espero que um caminhão bem pesado tenha passado por cima dele. Então, como você falou, né, vai às vezes da índole, né, nem às vezes a pessoa não está preparada, né, ou não está naquele dia bom para fazer orgonite e não respeita, né. Sim. Então é bem isso que você falou, depende muito de quem está canalizando e fabricando. Mas é isso mesmo. Ó, eu estou vendo aqui, tem a Grazi, ela perguntou. A Grazi. Ela perguntou. Já ia perguntar. Existe um orgonite específico para cada pessoa? Se sim, como escolher? Bom, é assim, o orgonite, ele é uma peça que não se contamina, é autolimpante, por assim dizer, e por conta disso, o que acaba acontecendo? Por exemplo, você tem uma peça sua, você pode emprestar, ou pode até presentear uma outra pessoa com essa sua peça.
Agora, existem situações em que a peça se conecta com a pessoa. E aí é uma situação tão interessante que a pessoa ela não quer dar. Ela até para emprestar, ela empresta às vezes assim com muita dor no coração. Ela tem uma conexão muito forte com a peça. E como é que ela escolhe essa peça? Eu sempre uso os critérios de necessidade. Por exemplo, às vezes chega uma pessoa e fala assim: ah, mas eu adoro violeta, só que a pessoa não precisa de violeta, às vezes ela precisa de vermelho, porque ela precisa de aterramento, ela tá, tudo na casa dela já é cor violeta, já muito espiritualizada, muito assim, já muito aérea, precisa de pé no chão. E aí eu falo: olha, você precisa de aterramento, você tem que ser aterrada, e aí o vermelho vai ser mais interessante. E às vezes a pessoa, ela também tem a conexão imediata com a peça. Eu tive uma situação bem interessante também. Um dia eu estava com as minhas peças expostas, e aí nisso, aí chegou um casal, e aí o cara pegou a pirâmide verde, né, e ficou lá e tal, e a mulher olhando com uma cara assim meio assim, surpresa, e o cara pegou e falou assim: eu tenho que levar essa peça. Não tem jeito, vai ser essa aqui, eu vou ter que levar essa peça. E a mulher nem começou a dar risada, e assim, eu não entendendo nada, né, e ele falou: não, quanto custa? Eu quero levar, eu vou ter que levar essa peça, mas eu estou inconformado, eu não sei porquê, eu tenho que levar essa peça. Eu falo: o que aconteceu? Não, a peça tá falando comigo, eu tô falando com ela, só que eu não sei, não sou eu, é como se fosse uma coisa dentro da minha cabeça falando com a peça. Tá um negócio, às vezes a gente tá conversando e não faço nem ideia do que tá acontecendo, mas eu tenho que levar. E aí a esposa dele me explicou o que acontecia. O cara era corintiano, daqueles corintianos roxos, e disse que ela não comprava nem salada na casa, não entrava nada verde na casa dela. E aí o que aconteceu? E ela estava assim, morrendo de rir, porque ele era a primeira coisa verde e ele que estava escolhendo. E aí qual foi a interpretação? Por uma questão de... E aí eu posso dizer, por uma questão de ignorância, né? A pessoa pega, porque você vai tirar uma cor da sua vida porque a cor é, sei lá, por um time de futebol. Então tem coisas assim que realmente são são um pouco complicadas. Mas enfim, ele tinha necessidade de verde na vida dele. E aí o que aconteceu? Justamente para quebrar esse conceito, acabou tendo a conexão justamente com uma peça verde, que seria a coisa mais improvável que poderia acontecer com ele. Então você vê, foi uma conexão, foi como se fosse um amor à primeira vista ali. Então tem essa situação, literalmente. Então eu sempre faço assim, ou a pessoa vai pela conexão, aquilo que ela realmente gostou mais, ela se identificou, ou vai pelas prioridades, e aí vai a prioridade da pessoa. Grazi, você pode fazer o seguinte também, né? No caso, não sei se for para você ou como for, para todo o pessoal que está aí, né? Pode entrar em contato com ele e, às vezes, e contar a história, né? Qual o motivo que você quer uma determinada peça. Então, fala a situação que está acontecendo com você e, pela experiência dele, ele vai falar, né? Ó, o que eu acho melhor, que se encaixa melhor para você nessa situação, vai ser uma determinada peça, né? Tal cor ou, né, de tal formato, e assim fica mais fácil também de organizar, né, e saber qual vai ser a melhor e mais adequada para o seu caso ou para a situação. Sim, mas é isso mesmo. Qualquer coisa ela pode mandar mensagem. Acho que no meu Instagram tem até o número do meu WhatsApp lá. Normalmente, o que eu faço com as pessoas? Eu peço para me mandar mensagem, gravar, pode gravar em áudio qual que é a situação, o que quer trabalhar, e aí eu dou o retorno sobre o que seria a melhor recomendação para essa pessoa. Porque já aconteceu também de chegar a pessoa, por exemplo, eu peguei um caso essa semana. Porque a esposa da pessoa, ela tinha muitos problemas na coluna. E aí ele, não, porque eu quero uma peça para isso, tal, isso aqui. Eu falava para ela: olha, não é peça ambiental. No caso da sua esposa, que é problema de coluna, tem que ser a placa flexível para ser utilizada no local. Porque o que a placa flexível vai fazer? Ela vai puxar a energia negativa das células e reabastecer com energia positiva, ou seja, vai tornar a célula forte o suficiente para que ela possa se regenerar, possa trabalhar o processo de saúde do corpo. Então você vê, a pessoa vem com o conceito também, a mesma coisa, o conceito pré-definido, fala: não, mas eu queria uma peça verde porque é saúde. Tudo bem, a verde vai trabalhar a saúde, mas nesse caso específico, ela precisaria de uma peça de contato para estar usando na região, no local, para restaurar o local. Muito bom.
A Laine está falando aqui que adora seus orgonites, né? Os orgonites que ela adquiriu contigo, né? Em casa, no trabalho. Opa, Juliana legal. está falando que realmente as peças parece que te chamam, né? Então tem essa conexão justamente das peças, né? Sim, não, não, Ela ela, falou mais alguma coisa aqui. Opa. E- tá, tá, tá. Tá lendo aí o da Juliana aí, pertinho? cadê? Eu Não estou tô, acessando aqui. é a JN? Isso. Algumas peças parece que te chamam, já deu algumas vezes comigo, as peças do Paulo sempre querem ir comigo para casa. Ah, é. É isso Não dá para mesmo. visitar ele, né? Agora não dá, agora infelizmente estamos no isolamento aqui. Ah, E- a Grazi está perguntando sobre tempo de duração e quanto tempo pode ficar, né? O que que acontece? As peças de orgonite, elas não têm um tempo de vida. Eu que nem eu falo para as pessoas, enquanto existir fisicamente, elas vão funcionar. Por que é que eu falo existir fisicamente? Opa, a Beth de Sorocaba está aqui, ó. Ô, Beth, tudo bem? Ó, o que que acontece normalmente? As peças, tem situação em que peça desaparece, tem às vezes aquela situação em que a peça se quebra. Então tem várias situações em que a peça ela não vai deixar de funcionar, mas às vezes ela fica fisicamente sem condições de ser usada mais, né? Que nem eu falei da pastilhinha, de repente a pastilha quebrou em várias partes, aí você joga no jardim, joga num vaso, ela vai estar trabalhando aí a plantinha, ela não tem corpo para trabalhar um corpo humano, mas ela serve, por exemplo, uma plantinha, para um vasinho ali. Inclusive, na parte de plantas, orgonite ajuda demais. Viu? As plantas gostam muito de orgonites. É bom saber. O Paulo, uma curiosidade, as medições, né, que você faz para ter uma estimativa em relação por exemplo, a área de atuação, né? É tudo feito radiestesicamente, né? Você Isso, mede? isso é radiestesicamente. Então, é através do pêndulo que eu faço a mensuração. E uma coisa que é muito importante, que eu sempre, quando vou fazer essa mensuração, eu considero 100% da capacidade da peça. Por quê? Uhum. Vamos supor que eu pegue, por exemplo, uma peça das minhas de 15 metros. Eu tinha até separado aqui um olho de Horus de 15 metros, bem bonito, mas não dá para mostrar. Mas assim, às vezes, por exemplo, eu vou fazer com o pêndulo. Se eu chegar para o pêndulo e falar assim, olha, qual a capacidade, quantos metros essa peça consegue atuar? Se eu fizer a pergunta dessa forma, ele pode falar que é 30, 40, 50, até 100 metros. Só que 1% de atuação é atuação. Então, se eu falar, se eu não definir algum critério, ele vai embora. Então eu falo, com 100% de atuação, quantos metros essa peça ela consegue trabalhar a energia, alguma coisa nesse sentido. Aí ele me dá essa definição. E o que eu faço? De tempos em tempos eu faço uma nova mensuração. Por exemplo, as minhas estrelas grandes. As estrelas grandes, no começo, elas cobriam 60 metros quadrados. As estrelas hoje, elas já estão chegando a 100 metros quadrados. Tanto que nos meus folders, quando eu coloco as medidas, eu coloco 80 metros. Eu trabalho ainda 80 metros. Mas as estrelas grandes, elas já estão se aproximando das pirâmides. Elas estão chegando a praticamente 100 metros quadrados hoje. Então, Opa, ótima dica. você vê que elas vão aumentando. É a mesma coisa, os meus blocos, no começo, eles trabalhavam 400 metros. Hoje, eu posso dizer que já está batendo aí perto dos 450 metros. Né? Então, é bem interessante como elas vão... É que nem eu falei, a egrégora cresce e as peças estão também ficando mais fortes. Vão acompanhando, justamente. Sim, A matriz vai aumentando. mas é. Pô, Paulo, o papo tá ótimo, os amigos são bons, o papo tá bom, os amigos são ótimos, mas nosso tempo está encerrando aí. Gostaria que você deixasse suas considerações finais, convidasse o pessoal para acessar o site também do Instituto, né? Perfeito. E fica à vontade. Então, pessoal, olha, eu agradeço aí o Marcos por essa oportunidade de estar aqui falando aí para vocês, dividindo um pouco aí do que a gente foi aprendendo aí no caminho.
Eu tenho o site do Instituto, que é o www.institutohorus.com. Ele não tem o BR, ele é só institutohorus.com. Se alguém precisar de informações, quiser trocar ideia, tem também pelo meu Instagram, lá tem o número do meu telefone, tem meu contato lá, que ele é o WhatsApp, então a pessoa pode estar mandando mensagens, que aí eu pode mandar, contar a história, passar por áudio mesmo, que aí eu respondo também. E eu vou fazer o seguinte, olha, aproveitando até essa live, vamos fazer uma coisa. Para quem quiser adquirir aí orgonites do Instituto Horus, eu vou aproveitar esse período agora, daqui até segunda-feira, que é o feriadão, né, o grande feriado aqui de São Paulo. Quem quiser fazer pedido de orgonites, dependendo, o frete vai sair de graça, tá? Eu não vou estar cobrando frete do pessoal, só de quem participou aqui da live mesmo. Tô vendo aqui, tem o pessoal que participou e que se manteve, né? Continuar aqui ouvindo a gente falar. Então, pessoal, é só mandar mensagem, falar que foi pela live, que tem essa promoção daqui até segunda-feira. Quem fizer pedido vai ter frete grátis. É lógico que depende. Por que eu falo que depende um pouquinho? Porque, por exemplo, a pessoa vai pedir um pingente de R$35, aí a pessoa é do interior da Bahia e o frete custa 50, aí não dá, aí não tem como, mas aí a gente vai trabalhar caso a caso aí, o pessoal fazendo pedido vai ter o frete grátis. Tá bom? Então é isso aí. E aproveitando, final da semana que vem, se eu não me engano, sexta-feira que vem, eu vou estar participando de uma live. Essa é uma live lá de BH, com a Mariana Malaco, ela é da Quântica Vet, que eles têm feito muitas experiências legais com os orgonites, e aí a gente combinou de eu estar fazendo uma live com ela para estar falando um foco veterinário, na área veterinária. Então, quem tem pet, se quiser participar também, eu vou ver se eu consigo divulgar a live lá na minha página. O link, o link da live na página. Espero que não apareça em preto novamente, né? Mas você viu, ó. A tela vai estar organizada. Não, mas você viu que a gente testou antes, tava tudo certo, né? Não, fica tranquilo. Como você falou, acontece. Acontece, não tem jeito. Então é isso, pessoal. Então fica a dica aí, quem quiser segue o Paulo, Instituto Horus, para poder ficar atualizado também, né, sobre novas peças, novas famílias, sobre os eventos que ele vai promover também. E estamos aí. Eu agradeço a sua participação também e a presença de todos que ficaram até o final com a gente aqui. Agradecendo ao presente do Paulo também, frete grátis aí, dependendo do caso, né? Se não morar aqui no Brasil, né? Dependendo do local. Não, mas eu tive um caso, a pessoa era do Pará, ela pegou quis um pingente, só um pingente, ela pagou R$55 de frete, o pingente era 35. Então tem umas distorções, tem umas coisas aí, dependendo de onde for do Brasil, é salgado, mas a gente vai ver, vamos ver o jeito de ajudar todo mundo, aí até o seu pecinha de orgonite. Com certeza, e de qualidade. Beleza, obrigado, Paulo, obrigado a todos, uma ótima noite, e tenho certeza que o pessoal vai ficar me pedindo e futuramente, se você puder, a gente pode fazer marcar um outro bate-papo aí. Opa, é só combinar e vamos ver se na próxima eu consigo aparecer. Tá bom, mesmo que a gente mude a plataforma, talvez, alguma coisa a gente arranja. Perfeito então, Marcos. Um abração para vocês. Tá ótimo. Igualmente, para todos. Boa noite. Boa noite.